ficar bonitinho na gravação, na filmagem, né? Vou começar de novo. Então, nós vamos fazer a nossa classe hoje sobre batismo. Aqueles que estão chegando, vindo de outras igrejas evangélicas, ou mesmo muitos presbiterianos que nem sempre têm a base da informação teológica reformada. Hoje nós vivemos um tempo muito desafiador para a igreja. Por quê? Porque as pessoas frequentam as suas igrejas e, basicamente, elas acabam formando a sua consciência teológica ouvindo as mídias, né, através dos cânticos e ouvindo tudo que elas ouvem. Então, elas vão ouvir, não que não seja bom, né, mas o debate Melodia, o debate 93 e lá. E nós temos o segmento evangélico brasileiro, hoje, com uma força e uma abrangência muito maior, representativa, por parte dos pentecostais, neopentecostais, né? E de uma força batista reformada, já bem distanciada da teologia histórica batista, porque, historicamente, muitos batistas, e a igreja batista é fundada sobre teologia reformada. E hoje a coisa está muito mais próxima da teologia neopentecostal do que da teologia reformada. Falando nisso, compreendendo isso, a cabeça de muitos crentes, ela funciona com a teologia do batismo não reformado. E tem muita gente na igreja presbiteriana que diz assim, não vou batizar meu filho, porque não concordo com esse batismo. E ela acabou forjando. Então, irmãos, as pessoas elas vivem dentro da igreja presbiteriana e com uma consciência reformada. E não tem problema nenhum, tá? Não reformada, quer dizer. E não tem problema nenhum você dizer assim, não, eu não vou batizar meu filho, coisa e tal. Ainda que seja constitucional, faz parte do manual de liturgia presbiteriana, que os pais não negligenciem o batismo dos seus filhos. Mas a gente não leva ferro e fogo aqui. Tipo, não, vou ter que batizar, coisa e tal, se não batizar. Não, a questão não é essa. A questão é que, na maioria das vezes, o que eu percebo é que a construção teológica que as pessoas se baseiam para não batizar os filhos, ela não tem base. Se você perguntar, mas por quê? Não, porque o batismo é para arrependimento. Não, mas e o batismo é para se crer no Senhor Jesus, e a criança não tem como crer. Então, são duas informações que ela ouviu da sua tradição e da sua experiência religiosa, e que isso está tão sedimentado como sendo uma prática comum, que isso se estabelece como sendo uma verdade. Agora, veja que coisa curiosa. A reforma protestante, que dá origem ao que nós temos hoje como segmento cristão não católico, né? E que hoje nós temos uma parte protestante, uma parte que a gente chama de evangélica, que são as outras igrejas não oriundas da reforma, mas, inevitavelmente, tudo isso só é possível a partir da reforma protestante. Então, nós tivemos 4 grandes movimentos reformadores. A reforma luterana, a reforma anglicana, a reforma calvinista e a reforma radical, né? Esses 4 movimentos reformadores, e depois da reforma anglicana se desdobra dentro da igreja anglicana a igreja metodista, porque John Wesley era um pastor anglicano que depois funda o metodismo. Então vou falar das principais igrejas históricas, as principais igrejas históricas, luterana, presbiteriana, anglicana e metodista, oriundas da reforma protestante do século XVI, todas elas têm como base doutrinária o batismo infantil e o fundamento teológico desse batismo. É posterior à construção de que não se deve batizar criança, e ela nasce dentro do segmento evangélico muito mais, olha só, muito mais por negar o batismo infantil católico, cujas bases e argumentos da sua razão não tem nada a ver com o batismo reformado. O batismo infantil católico é uma prática com premissas pagãs. E, de fato, aquelas premissas pagãs não têm nenhuma base e sustentação bíblica. Acontece que as igrejas e as teologias que foram construídas para negar o batismo infantil católico, acreditavam, talvez por ingenuidade, ou não sei exatamente por que motivos, que todo e qualquer batismo infantil deva ser negado pelos mesmos princípios.
E constrói-se uma teologia contrária ao batismo infantil católico, sem dialogar ou mesmo sem compreender qual é a teologia reformada do batismo. Então tem muita gente que hoje diz assim, não vou batizar meu filho, porque essa é uma decisão que ele tem que tomar sobre a fé dele em Jesus, e o batismo é para quem crê e tem fé em Jesus. Ok, mas você entende que o batismo é o quê? Ah, porque o batismo é aquilo que traz a justificação. Não, o batismo não é isso. E nós vamos então tentar conversar um pouquinho hoje sobre o que é o batismo, a teologia do batismo bíblica e reformada, tá? E mais do que isso, quando a pessoa diz, eu não vou batizar meu filho, mas eu vou apresentá-lo, né? Não é assim que faz as igrejas? Elas vão dizer assim, por quê? Eu não encontro no Novo Testamento mandando batizar crianças. E onde você encontra mandando apresentar? Ah, porque Jesus foi apresentado no templo. E Jesus foi circuncidado também. Então tem que circuncidar. Vai manter a tradição? De onde vem? Ou seja, o que eu quero dizer é que se o argumento for, eu não encontro na Bíblia a ordem para batizar crianças, se esse for o argumento, e esse é um argumento que nós vamos desconstruir aqui com muita facilidade, tá? O argumento para se apresentar, ele é muito menos viável do ponto de vista bíblico, e eu vou mostrar por quê. E eu não estou condenando quem apresenta e não batiza, eu só estou dizendo, se você quer só apresentar o seu filho, amém, faça isso. Ah, eu quero batizá-lo, ok, sem problema. Agora, se você disser que estar apresentando porque está na Bíblia para apresentar, você está sendo muito mais equivocado, muito profundamente equivocado em relação ao que a Bíblia diz, e eu vou mostrar por quê. Tá bom? Então vamos lá. Batismo, primeiramente, o que é o batismo? O que é o batismo? O que vocês acham? O que é o batismo? O batismo, primeira coisa a ser respondida é que o batismo, passei aqui sem querer um montão de slide, que o batismo, sobretudo, é um sacramento. O que é um sacramento? Nós temos 2 sacramentos apenas, a ceia e o batismo. O sacramento são meios visíveis de graça que Cristo estabeleceu. Entretanto, nenhum sacramento tem significado ou poder em si mesmo. Vou dar um exemplo. Os católicos, os cristãos católicos, têm na Eucaristia, no sacramento da ceia católica, na Eucaristia, uma crença de que há um poder sobrenatural ali que perdoa pecados. O católico, quando ia para a missa, ele não tinha a menor preocupação. Aliás, missa só existe com a Eucaristia. Se a Igreja Católica sentar, se reunir, cantar, orar, pregar a palavra, ler a Bíblia, e fizer tudo o que faz num culto, e terminar e for embora sem a missa, ou seja, sem o serviço do sacramento, não foi missa. A missa tem que ter sacramento. Porque a presença de Cristo na missa católica, no culto católico, é a hóstia consagrada. Se você entrar na Igreja Católica, antigamente era uma vela, agora é uma luzinha vermelha. Você vai olhar para o altar e você vai ver, quando tem uma luzinha vermelha acesa, é porque ali existe uma hóstia consagrada. Cristo está presente, porque para a teologia católica da ceia, os elementos da ceia se transubstanciam no corpo de Cristo. Ou seja, eles viram literalmente corpo de Cristo. E aí, nesse sentido, Cristo está presente fisicamente, realmente na missa. E quando a pessoa recebe a Eucaristia, ela está recebendo o sacrifício de Jesus. E por isso que durante séculos e séculos, pouco interessava se o padre estava de frente, de costa. Na igreja ortodoxa, a missa é rezada com um sacerdote de costas, ainda em muitas celebrações. De frente, de costa, falando latim ou falando qualquer outro idioma. Porque se a pessoa não entendesse nada, não era para isso que ela foi à missa. Ela foi à missa para comer a Eucaristia. A doutrina batismal, por exemplo, o sacramento do batismo católico, considera o batismo como um ato sobrenatural de regeneração e de salvação.
Na Idade Média havia muita gente que evitava se batizar no começo da vida, porque esperava continuar vivendo, pecando, e se batizar perto de morrer, porque aí lava todos os pecados que havia cometido, porque eles entendiam o batismo como um ato sobrenatural de... Por isso, da tradição de que a pessoa está morrendo, o pessoal correr para chamar o padre, para ir lá, para ministrar o sacramento, para dar a hóstia, para que a pessoa seja perdoada e receba o sacramento de perdão antes de morrer. E ainda há um simbólico assim, de batismo mais ou menos, que é pegar a água benta e espirrar na pessoa. Ou seja, o batismo católico romano, a Eucaristia católico romana, tem significado de haver neles um poder e uma ação sobrenatural de salvação, de justificação, de redenção. O batismo e a ceia cristãos não carregam este significado sem que isso esteja conectado a uma realidade espiritual que está acontecendo na pessoa. Então não é o batismo que salva. E não é a falta do batismo que faz alguém não ser salvo. O exemplo, o ladrão da cruz, que morreu sem se batizar. E Jesus declara a salvação dele. Percebam então que a gente está falando de um sacramento que é um meio de graça, mas que ele é a representação visível de um acontecimento espiritual invisível. No Catecismo Maior, o que é, né? Nós vamos falar o que é o batismo, qual é a forma e para quem é. No Catecismo Maior, a resposta é que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, um sinal, ou seja, um sinal. Ele é um sinal, ele não é a coisa em si, ele aponta para a coisa de fato. Para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue, da regeneração do seu espírito, da adoção, da ressurreição para a vida eterna, e por ele, os batizando, são solenemente admitidos à igreja visível, e entram em um comprometimento público, professando pertencer inteira e unicamente ao Senhor. Entende disso? Mateus 28, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz assim: portanto, ide, fazei discípulos, os textos estarão aí, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então Jesus dá uma ordem que ao fazer o discípulo ele deve ser batizado, porque ao ser batizado ele recebe um sinal visível de que ele passa a fazer parte do povo de Deus, de que ele assumiu um compromisso com Cristo, e está se unindo não só a Cristo, como ao seu corpo visível, que é a sua igreja. É isto que o batismo significa. Então, não é o batismo que opera a salvação e a justificação. O batismo é aquilo que é a declaração pública de que eu nasci de novo em Jesus, e ao ser batizado eu estou declarando visivelmente, publicamente, o significado daquilo que me aconteceu espiritualmente. Então eu vou ser batizado. No Antigo Testamento, para alguém fazer parte do povo de Deus, o que tinha que acontecer com ele? Ele tinha que ser circuncidado. Mas e as mulheres? As mulheres, elas não tinham direito de pertença ou liberdade própria de escolher ou não escolher. Elas estavam sempre debaixo da tutela do pai ou do marido. Então, por que apenas os homens estavam debaixo daquela aliança? Porque, de acordo com as diretrizes daquela sociedade patriarcal, era o homem que determinava este processo. Então, a partir da circuncisão do pai ou do marido, a mulher fazia parte pertencia ao povo de Deus. Era assim que acontecia. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Então, a gente vai entender, olha que coisa interessante, que o batismo, tanto quanto a circuncisão, é um sinal visível de que você pertence ao povo de Deus, de que você passou a fazer parte do povo de Deus. E é isso que diz o texto de Mateus 28, 19. Gálatas 3, 26, nós vamos ler muitos textos. Pois todos vós são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados
em Cristo, de Cristo vos revestis. Então, preste atenção, que o mistério batismal, ele tem uma eficácia se ele age em cooperação, ou melhor, em associação direta ao batismo espiritual. João Batista declara o quê? Eu batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então, Paulo, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é 19 o capítulo, quando ele está em Éfeso, e aí ele diz, vocês receberam o Espírito Santo? Ele diz assim, não, fomos batizados apenas no batismo de João. E aí Paulo estende a mão sobre ele, eles são batizados no Espírito. Ou seja, o batismo de Jesus, revestidos de Cristo, não está falando apenas do batismo nas águas, mas o batismo das águas, que é símbolo e acompanha o batismo no Espírito, que é efetivamente a obra da regeneração e do nascer de novo. E olha que coisa interessante, esta obra acontece em nós muitas vezes antes do batismo nas águas. Porque você se converte, abre o seu coração e recebe Jesus como seu Salvador, aí você vai vir para a classe de batismo, vai cursar a classe de batismo, aí você vai ser batizado. Você pode morrer no meio desse caminho, tomara que não, mas você pode morrer no meio desse caminho, e morrer antes de ser batizado. Ué, você então não nasceu de novo? Você então não morreu e ressuscitou para Cristo? Você então não está revestido de Cristo, porque não foi derramado água, ou segundo a consciência dos evangélicos, você não foi mergulhado na água? Claro que não, porque aquele batismo físico, ele é símbolo desta obra, do revestimento do batismo espiritual que acontece naquele que nasce de novo em Cristo Jesus, e que passa então a ser revestido pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque morreu e ressuscitou, nasceu de novo em Jesus. Agora, nada impede que ao assumir esta fé, o batismo seja simultâneo. Filipe está evangelizando o eunuco, da Etiópia, no caminho de Gaza, e ele então compreende a mensagem do Evangelho, crê na mensagem do Evangelho, e ele diz assim a Filipe, o que me impede de ser batizado então? E aí Filipe diz, nada, se você crê, tem água aqui, e batizou ele na hora. Mas depois, logo depois, especialmente no tempo de perseguição da igreja, chegou um momento na história da igreja, gente, eu esqueci de trazer o livro que eu queria trazer, que eu ia ler alguns relatos históricos e alguns documentos históricos sobre batismo, inclusive sobre batismo infantil dos primeiros séculos da igreja, mas eu esqueci o livro, saí correndo de casa e não vou poder apresentar. Então, preste atenção, houve um momento na história da igreja, que por causa até da perseguição, era muito difícil, havia uma proteção que se fazia aos apóstolos e aos líderes da igreja, para que eles não fossem encontrados pelos perseguidores romanos, porque eles queriam prender as lideranças. Então não era todo crente que ao se converter, era levado para o culto onde estavam os apóstolos. Porque havia o risco dessa conversão ser a falsa conversão de um espião, que vai lá, vai descobrir onde é que Pedro está, onde é que os apóstolos estão, onde é que a igreja está se reunindo, vai delatar e aí vai prender todo mundo. Quando começou a haver falsas conversões para observar o que estava acontecendo dentro da igreja, e para isso se tornar depois testemunho de acusação contra os cristãos, e há os testemunhos mais engraçados. Eu tenho um relato de que um dos crimes pelo qual alguns líderes cristãos foram condenados à morte, sabe qual foi? Essa talvez seja a maior evidência histórica de que a igreja primitiva batizava crianças. Sabe qual foi o crime que muitos cristãos eram condenados? Infanticídio. Porque eles eram acusados... E quando a criança é pequena, criança é mais fácil você mergulhar na água, né? Eles eram acusados de afogar crianças nos seus rituais sagrados. Percebe como a doutrina do batismo se torna uma falsa acusação de alguém que ouviu a história, que não compreendeu, ou que viu de longe, e que... Então, nesse momento, o cristão se convertia, e ele passava a ser discipulado, e às vezes chegou a durar 3 anos do tempo da conversão até ele ser aceito na comunidade de fé e ser batizado.
até que se confirmasse a sua idoneidade e a sinceridade da sua conversão. Foi um mecanismo meio que de proteção da igreja. E hoje também tem isso, né? Você se converteu? Não, agora você vai para uma classe que você precisa ser ensinado, ser discipulado, porque mais ou menos é o que Jesus diz, ide fazer discípulos. E quem crê, e batizando-os, né? Então, a pergunta é, a gente batiza igual o Felipe batizou, o cara foi evangelizado na hora, creu, pode batizar, ou a gente primeiro discipula para depois batizar? Aí é uma questão de por exemplo, muitos que serão batizados aqui no domingo que vem, serão batizados e vão continuar o discipulado depois. Mas nós vamos tentar entender se a pessoa tem a compreensão verdadeira do motivo e dos motivos pelos quais deseja se batizar. Tá? Então, é isso. Qual o que é o batismo? Alguma pergunta sobre o que é o batismo? Atos 2:41 diz que naquele dia praticamente mais de 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, foram batizados. E Romanos 6:4 fala que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa questão do sepultar é levada a ferro e fogo por alguns que defendem que só por imersão se batiza, porque tem que simbolizar sepultamento. Irmãos, o batismo não simboliza sepultamento, o batismo simboliza lavagem. O batismo simboliza purificação. Espiritualmente, o morrer e o renascer está caracterizado pelo batismo, mas querer dizer que o batismo tem que mergulhar porque é sepultar. Eu vi uma vez um batismo que a pessoa foi mergulhada assim umas 5 vezes, porque ela tinha medo de água, de se afogar. Então toda vez que o pastor mergulhava ela, subia um braço, subia um pé, e aí mergulharam a mulher, coitada, a fobia dela deve ter ido ao nível extremo, né? Porque mergulharam a mulher 5 vezes, porque não pode ficar nenhum pedaço do lado de fora. Você está entendendo, irmãos, a ideia de que mergulhar é por causa do sepultamento é uma distorção do próprio significado. O batismo tem o significado de lavar, de purificar, e não de sepultar. Agora, quando eu sou batizado é porque eu morri e renasci. Sepultados, aí, por causa desse texto, mediante o batismo, o batismo declara que eu morri e nasci de novo. Não é ele que me sepulta. Não é ele que me faz ser sepultado. Ele é a declaração. É como se eu confundisse o atestado de óbito com a sepultura. Né? Seria até mais fácil, porque o pessoal no dia de finados não precisava ir no cemitério, era só botar o atestado de óbito em cima da mesa da cozinha, né, e ali fazer as oferendas. O atestado de óbito não é o sepultamento. Ele é só o atestado de óbito. O batismo é o atestado do sepultamento. Estão entendendo isso, irmãos? Porque a pessoa acha que é a coisa em si, e não é. Então vamos seguir. Qual é a forma do batismo? Eu já estou falando disso, né? Existem 3 formas de batismo. Quando Jesus em Mateus 28:19 diz, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, aqui já tem a primeira polêmica sobre o batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você abre esses próximos textos aqui, Atos 23:38, olha o que está escrito. Atos 2:38, perdão, é o que? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ora, pastor, a gente leu ali no Catecismo da Igreja Presbiteriana que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós estamos lendo 3 textos bíblicos que falam que eles foram batizados apenas em nome de Jesus. Não, o texto não diz que eles foram batizados apenas no nome de Jesus. Os textos dizem que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Qual a diferença de uma coisa para outra? Uma coisa é a ordem que Jesus dá.
E quando Jesus dá a ordem, ele diz assim: é desse jeito que você batiza. Você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhum outro texto bíblico que Jesus dê uma ordem diferente dessa, onde ele diz assim: vocês batizarão em meu nome. Agora, o que Jesus diz? Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão sinais, em meu nome vocês farão isso, farão aquilo, aquilo outro. E foi a ordem de Jesus que leva eles a batizarem. Então, quando o texto diz assim, que vocês sejam batizados em nome de Jesus, não está dizendo que a fórmula do batismo é batizar em nome de Jesus. Está dizendo que a autoridade que me foi dada como apóstolo, como discípulo, que é o caso dos apóstolos, para batizar, me foi dada por Jesus. É em nome dele que eu vou batizar você. Agora, como eu batizo? Como a ordem que ele deu. Ele mandou eu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consegue entender o modo de expressar a coisa? Então, olha, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque Jesus. Não foram batizados em nome de João, porque os discípulos de João Batista batizavam. Os discípulos de outros mestres religiosos batizavam. Os discípulos do judaísmo ainda batizavam, porque o batismo era uma prática judaica comum. Os essênios, que eram uma das tribos religiosas judaicas, um dos partidos religiosos judaicos, do qual possivelmente João Batista era parte, entendeu? Eles batizavam. Então eu preciso dizer que o nosso batismo não é o batismo de João, não é o batismo judaico, não é o batismo do rabi, não sei que lá das contas. O nosso batismo é o batismo de Jesus. Eu estou batizando vocês, o batismo que Jesus mandou batizar. E eu batizo como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está claro isso para todo mundo? É por isso que a Bíblia não está se contradizendo. Ela só está identificando que tipo de batismo é aquele, e não o modo, nesses textos aqui, e não o modo, porque o modo foi Jesus que disse, em Mateus 28. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aí eu li um argumento de alguém que tentava refutar isso, defendendo a ideia que o batismo tem que ser só em nome de Jesus, que ele diz assim: não, mas até porque Jesus é nome, Pai não é nome, Espírito Santo não é nome. É bem tosco esse argumento, né, gente? Porque o próprio Cristo está dizendo, é em nome do Pai, é em nome... Olha só que coisa mais absurda. Eu não tenho que declarar um nome de Deus ou um nome do Espírito Santo para dizer que eu estou dizendo 3 nomes ali. Sabe, esse argumento é tão tosco que é como se você chegasse ali na padaria da esquina e eu tivesse combinado de que eu ia mandar alguém para buscar alguma coisa lá, e você chegasse lá e falava assim, olha, eu vim aqui em nome do pastor para buscar aqui o pão que ele botou. Aí a pessoa vai dizer, mas pastor não é nome. Mas percebe como não tem sentido esse argumento? Que a pessoa vai entender, sabe, é o nome do pastor. Então, o tratamento que você está usando, você faz em nome de, sem precisar ser um nome. Então, vamos lá. Segundo ponto sobre a questão. Primeiro é a forma, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo ponto é por imersão, aspersão ou efusão? Quem sabe aqui? Imersão está claro, todo mundo sabe o que é imergir, né? Aspersão, o que é? Jogar água, né? Você derrama a água sobre a pessoa. E o que é efusão? Efusão, inclusive, é possivelmente o batismo praticado naquele tempo, quando havia rio ou água abundante disponível. Possivelmente, mesmo com o rio, o batismo feito não era por imersão, mas por efusão. E o que é efusão? Você já viu isso em filmes, inclusive. A pessoa entra até a altura da cintura, mais ou menos, na água, ou se ajoelha ali, mesmo quando é uma água rasa, porque às vezes tem rio que não dá para mergulhar, gente. Não, é uma aguinha que está passando. A pessoa entra na água, se ajoelha ali, ou mesmo a água até a cintura, e o batizador enche as mãos de água e joga sobre a pessoa. Esse é o batismo por efusão, onde a pessoa está dentro da água
e é jogada a água sobre a sua cabeça. A aspersão, onde ela está fora da água, e é aspergido a água sobre ela. E o imersão é quando ela é mergulhada. Aí a discussão aqui é uma celeuma, porque só é válido, eu leio, é muito interessante isso, né? Porque a forma absoluta como as pessoas querem construir doutrinas, não tem problema, irmão, você dizer assim, eu acho que o meio mais adequado de batismo é imersão. Eu acho que é efusão, eu acho que é aspersão. Mas os caras, eles escrevem textos, e é o que você ouve por aí, que diz assim, a única forma aceitável de batismo é a imersão. E aí eles não aceitam batismo presbiteriano, não aceitam metodista, não aceitam batismo anglicano, enfim. Porque não foi por imersão, então não serve. Você vai para outras igrejas, você tem que ser batizado de novo. Teve membros que saíram daqui, foram para a igreja batista, chegaram lá, tiveram que ser batizados de novo, mergulhados lá. A igreja batista, inclusive, as maiores hoje, a obra é até mais complicada, porque você tem que ter batistério, né? Você tem que ter batistério. Da igreja de onde eu era, a gente subia o morro aqui na freguesia toda, sempre que ia batizar, a gente ia lá para o alto, para a cachoeira que tinha lá em cima, para o pessoal batizar. E o pessoal começou a botar piscina Tony, e coisa e tal. E aí tem todo aquele negócio, né? No final do batismo, o último batizado, ele em vez de se lavar, ele se sujava já, porque a água já estava uma beleza, né? Então, tem essa coisa, do batismo tem que ser por imersão. Por quê? Aí o exegeta que defende a tese, ele vai pegar o texto e vai dizer, porque a palavra baptizo significa imergir. Verdade ou mentira? Verdade. Mas não só isso. Não só isso. A palavra baptizo, grega, ela tem muitos outros significados dependendo do contexto. Por exemplo, hoje a gente usa a palavra batizar para gasolina. A gasolina batizada, né? O que é a gasolina batizada? É a gasolina que foi mergulhada dentro d'água? Ou a gasolina que foi jogada nela um pouco de água, né? Uma quantidade não adequada de água nela. Então ela está batizada. Ou seja, quando você lança uma quantidade de água sobre algo com uma finalidade, normalmente na cultura hebraica de lavar, isso era batizar. Pastor, mas o sentido da palavra grega é baptizo. Nem em alguns textos antigos gregos. Eu tenho um texto, o Strong, ele mostra isso no dicionário dele, que tem uma receita de figos, se eu não me engano, que um mestre cuca grego do tempo de Jesus, ele escreve essa receita, e quando ele fala sobre imergir o figo num determinado tempero, ele não usa baptizo, ele usa bapto. É uma outra expressão. E ele usa as duas palavras na mesma receita. Ele diz assim, mergulhe o figo no molho tal, 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 e depois batize com um pouco de vinagre. Então ele usa a palavra bapto para mergulhar e o batismo para você salpicar vinagre sobre o figo. As duas palavras na mesma receita. Agora, eu não vou ficar falando de receita de bolo. Eu vou falar da Bíblia. Vamos para a Bíblia. Batismo significa imergir. Batismo pode significar imergir, borrifar, untar e aspergir. Agora, vamos para as Sagradas Escrituras. Números, capítulo 8, versículos 5 a 7. Disse mais o Senhor a Moisés, tomai os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. Esse era o rito de batismo no Velho Testamento, com o qual os sacerdotes eram purificados. Não era dando um banho no cara, mergulhando um cara num tanque, era aspergindo a água da purificação. Era assim que o texto está dizendo que eles eram batizados. Agora, quando eu chego em Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao 10, onde o texto de Hebreus fala sobre os ritos de purificação do Velho Testamento, olha como o texto de Hebreus se refere ao rito da purificação, de aspersão de água sobre os levitas. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam
o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Sacerdotes são levitas, tá? Só lembrando todos. Mas no segundo, o sumo sacerdote, e ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo estava usando esses símbolos de purificação do passado para dar a entender como seria na nova aliança. Que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola, ou seja, isso é uma parábola do que havia de vir para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Pastor, o que tem a ver batismo aqui? É porque o nosso tradutor, lembra que eu digo sempre que toda tradução também é uma interpretação? E às vezes as pessoas estão tão voltadas a forçar a ideia de que batismo é mergulhar, imergir, que quando elas encontram na Bíblia a palavra baptizo, que não está apontando para mergulhar, mas está apontando para aspergir, ela, em vez de traduzir para você batismo, ela traduz ablução. A palavra do grego original desse texto é baptizo, se referindo à aspersão de água do Velho Testamento. Vocês estão entendendo, gente? Aí você pega a Bíblia em português, e você diz assim, ó, tá vendo? Só aparece a palavra batismo quando fala sobre imersão, quando fala com esse significado. Aqui está falando sobre o rito de purificação dos sacerdotes, que a Bíblia chama de batismo, e o tradutor não teve coragem de traduzir como batismo. Traduziu a palavra baptizo como ablução, que você nem sabe que palavra é essa na língua portuguesa. Fala, Cadu. Eles foram batizados onde? Jerusalém, né? Me acha um lago ou um rio em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que era alimentada por água por um aqueduto que foi construído, tinha sido construído recentemente, inclusive já durante o período do Império Romano, e que levava água para a cidade de Jerusalém. E se você tem um aqueduto para abastecer uma cidade, você há de entender que essa água é preciosa, né? Ela não fica derramada ali num lugar para ninguém tomar banho. Então, Jerusalém não tinha nem água. Estas 3.000 pessoas estavam em Jerusalém. Alguns tanques havia em Jerusalém, como aquele das ovelhas em Betesda, que era para os animais beberem água. Ali no templo havia o tanque para os animais beberem água. E ainda que houvesse tanques ali, a gente está falando do batismo de 3.000 pessoas. É do ponto de vista prático, muito difícil que essa gente, Cadu, tenha sido mergulhada na água. É muito mais provável que o tipo de batismo feito ali tenha sido exatamente o batismo de aspersão, que era o que era praticado no templo pelo sacerdote. E agora eles estavam sendo batizados em nome de Jesus, o batismo de Jesus e não o batismo judaico. Cujo significado é outro, porque o batismo de João Batista, por exemplo,
tinha na sua prática a ideia de que ele purificava pecados. E quando Jesus vai ressignificar, qual é o grande problema de João Batista para batizar Jesus? Quando Jesus chega lá, diz assim, me batiza, o que João Batista fala para ele? Eu é que tenho que ser batizado por ti, ou seja, se o meu batismo é arrependa-se, e seja batizado para purificar pecado, por que ele vai batizar Jesus? E por que Jesus se batiza? Primeiro, porque Jesus cumpre a lei, toda a lei. Então esse é o objetivo. Jesus fala para João, deixa quieto, em outras palavras, naturalmente, né? Deixa quieto, só me batiza. Porque é para cumprir a lei. A outra questão é que Jesus, ele ao cumprir a lei, ele a ressignifica. Ele faz isso com o sábado, ele cumpre o sábado dando um significado novo, ele cumpre o batismo dando um significado novo, e quando ele ordena o batismo, ele está dando um significado novo. O batismo foi Cristo dando significados novos a antigos ritos judaicos, a circuncisão. A ceia é Cristo dando significados novos à Páscoa judaica. A Páscoa do Velho Testamento é ressignificada por Cristo como ceia. A circuncisão do Velho Testamento é ressignificada por Cristo como batismo. Então, esses ritos, então essa é uma regra interpretativa, tá? Tudo aquilo que não foi ressignificado, foi abolido. O que não foi ressignificado e abolido, continua. Entende? Jesus dá um novo significado aos mandamentos, à lei. Não está dito, olho por olho, eu porém vos digo. Então ele deu um novo significado. Então tudo aquilo caducou. Aquilo que ele não deu um novo significado, algumas coisas ele anulou. Os sacrifícios foram anulados. Tudo aquilo foi anulado. Agora, o que não foi ressignificado e o que não foi anulado é porque tem continuidade. Entende? Entende, gente? É esse o ponto. E o que Jesus está ressignificando sobre como pertencer ao povo de Deus? Ele ressignifica aquilo que ele passou enquanto criança, que ele foi circuncidado. Por que Jesus não foi batizado então como criança? Claro, porque se foi Jesus que estabeleceu e que criou e que deu o significado novo ao batismo, ele não pode ser batizado. É uma contradição, ele não pode beber, entendeu? Jesus, 8 dias de nascido, Jesus fala, não, circuncida não, é para me batizar. Ele faz isso com 33 anos, gente, pelo amor de Deus. Por isso que ele não foi batizado quando criança. Porque ele estabelece o preceito do batismo com 33 anos de idade. E quando criança, ele cumpriu a lei judaica, ele foi circuncidado. E a partir disso, você vai encontrar ao longo de todas as cartas de Paulo, maioria delas, na verdade, Paulo o tempo inteiro tentando dizer, os crentes em Jesus não precisam circuncidar porque eles são batizados e não circuncidados. Essa é uma discussão frequente nas cartas de Paulo. E em Colossenses ele estabelece a relação direta. Ele coloca no mesmo versículo as duas realidades. Ele diz assim, porque nós somos circuncidados através do batismo. Eu vou ler o texto com vocês. Não, batizava várias vezes na vida. Por que João estava chamando todo mundo para batizar? Porque João era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ele é exatamente aquele que veio trazer a consciência de que todos estavam em pecado. E que não havia nenhum santo em Israel, mesmo o mais religioso dos homens. Quando ele batizava os pecadores, os religiosos ficavam na beira do rio, olhando, como se eles não precisassem de batismo. E o que João diz para eles? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que vocês não serão condenados? Quem disse que vocês estão puros? Todos precisam ser batizados. Quando alguém, por exemplo, saía de Israel, ia para uma viagem e passava por terras pagãs, onde tinha deuses pagãos, e vivia muito tempo fora, naquilo que eles chamavam de diáspora, quando voltava para Israel, ele passava pelo batismo. Porque ele tinha que se purificar daquilo todo. Esse era um rito frequente na prática judaica. E os essênios levavam isso com rigor. Para os essênios, que era o caso de João Batista, isso foi inclusive constatado arqueologicamente. Os assentamentos essênios encontrados nas montanhas, ali em torno do Mar Morto, eles apresentavam, uma das características é que eles tinham muitos tanques batismais.
E talvez houvesse na predileção de João, pela prática essênia, a ideia de lavar o corpo todo. Entendeu? Lembrando disso, quando Jesus, na ceia, lava os pés dos discípulos, ali está sendo juntado os dois ritos. O que Pedro fala para Jesus? Lava o meu. E aí Jesus responde o quê? Só os pés, Pedro. Você já está limpo. Ou seja, Pedro, é um simbólico. A obra completa já aconteceu na sua vida. Então, os essênios tinham essa ideia, possivelmente, de lavar o corpo todo. Agora, olha que coisa interessante. Ah, pastor, baptizo é mergulhar. Então, vamos lá. Mateus 7, versículo 1. Ora, eu ia trazer aqui, irmãos, o texto grego, tá? Aliás, vou trazer. Cadu, pega para mim. Pega para mim. Lá nos meus livros, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que está aqui na prateleira daqui do lado direito, mas é uma capa vinho, está escrito assim, o Novo Testamento trilingue. É um Novo Testamento que eu tenho, que ele está simultaneamente em inglês, português e grego. Traz ele para mim, por favor. Então, olha só, bota o texto para mim. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observam a tradição dos anciãos e não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se... Qual é a palavra que está aqui? Mas adivinha qual é a palavra grega que está aqui? Baptizo. Sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar. Eles não só batizam as mãos, ou seja, lavam as mãos, baptizo é a palavra que está aqui, mas eles baptizam também copos, jarros e vasos de... Ah, pastor, mas ele mergulha as mãos inteiras. Ah, mas ele mergulha o prato todo. Ah, mas ele mergulha e mergulha a cama toda? Como é que ele batiza a cama, então? Para purificar, gente. Então, para quem vive com crise, que baptizo tem que ser mergulhar, eu estou dando textos bíblicos onde baptizo significa aspergir. O texto que eu acabei de ler, que é Marcos, 7, versículo 1. Marcos 9. A palavra que eu li não está exatamente no versículo 1, mas está no versículo 4. Bota aí na tela o versículo 4. Gente, eu não estou enxergando. Ai, ai. Eu vou achar depois. Vou achar aqui no texto grego e vou mostrar para vocês. A expressão da palavra baptizo, que está aí incluída nesse texto. Caiat, Santa Pose, não. Está aqui. Não está literalmente baptizo, porque baptizo é o radical da palavra, né? Porque o grego ele tem prefixos e sufixos. Então, a palavra ela vai recebendo os sufixos que dão a conjugação e o tempo. Então, a palavra que está aqui, é a primeira palavra da segunda linha, quem tem vista boa aqui, doutora Carla. A primeira palavra que está aqui na segunda linha do versículo 4, ela começa com beta, tem um alfa, tem um pi, um
Tem? Vai ter um teta. Exatamente. O V, que na verdade é o E, tá? A letra E, o Vzinho é um E. O V não é. Então, percebe? O radicalzinho inicial, baptizo, é de baptizo, que está declinado o restante para o restante da palavra. Então, está aqui, olha. Todos os textos que eu vou falar, se você abrir o texto grego, a palavra que você vai encontrar é baptizo. Ok? No texto em português estará aspergir, no texto em inglês eles simplesmente colocam they wash, eles se lavam, né? Então várias expressões, como lavar-se no Novo Testamento, lavar as mãos, purificar a cama, são usadas o termo baptizo. Então não tem a ver com mergulhar, tem a ver com tudo aquilo que como rito é usado para purificar. E os ritos de purificação não foram inventados pelo cristianismo, eles foram herdados do judaísmo e ressignificados. E nós lemos Números 8, que o batismo instituído para os sacerdotes era por aspersão, e não por imersão. Próximo texto dessa base bíblica, Lucas 11:37. Ao falar Jesus destas palavras, o fariseu convidou ele para ir comer com ele, então entrando tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, e mais uma vez aqui, lavar-se antes de comer. Você não imagina que Jesus vai tirar a roupa, mergulhar na piscina da casa do cara, para ir comer, gente. É baptizo e não é mergulhar. Próximo texto, vamos a Atos 2, 1 ao 4. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. Esse texto aqui não tem a palavra batismo, mas ele se refere ao batismo com o Espírito Santo. Eu só coloquei ele aqui para a gente fazer uma comparação. Se batizar é mergulhar, a língua de fogo que apareceu sobre a cabeça tinha que estar como? Tinha que ter coberto o corpo todo. Concordam comigo? Porque se as línguas de fogo apareceram para simbolizar que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo, e se o batismo tem que ser mergulhar plenamente a pessoa no fluido no qual ele está sendo batizado, então não tinha que ser línguas de fogo sobre as cabeças, tinha que ser a galera em cima de uma fogueira, lambendo fogo de baixo a cima. Eu só coloquei isso aqui como exemplo, tá bom? E tantos outros textos que aparecem e que nós vamos encontrar expressões de batismo. Qual a forma? Se a gente for para o texto de 32, versículo 32, versículo 33, Atos 10, 44, 48, Atos 11, 15, 16, basicamente a gente vai estar olhando aqui algumas histórias. Uma, o batismo das 3.000 pessoas. Outra, o batismo de Cornélio, que Pedro está lá na casa dele, batiza ele e toda a família. E outro, um que é mais interessante ainda, que é quando Paulo e Silas estão em cárcere em Filipe. Dentro do cárcere, no meio da madrugada, eles pregam para o carcereiro que se converte, e é batizado ali naquela mesma madrugada, ele e toda a sua família, um cara que mora no anexo da carceragem, é o zelador da carceragem, né? Vocês conhecem a casinha de zelador, né? Então, numa carceragem, o cara se converte no meio da madrugada e é batizado ele, o famoso texto onde Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, e aí ele é batizado. Que coisa legal, no meio da madrugada, dentro de um cárcere, ele é batizado, como por imersão.
Onde mergulhar esse cara? Essa é uma outra questão. Quando Cornélio foi batizado, diz assim, foi batizado Cornélio e toda a sua casa. Quando uma decisão era tomada por um homem cristão, pelo povo de Deus, seja no judaísmo ou seja no cristianismo, essa era uma decisão com implicações de uma promessa para toda a família. Irmãos, quando você diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, o texto que eu acabei de citar de Atos, de Paulo, é essa declaração que nós estamos fazendo ao nos converter. E Paulo faz essa declaração sobre o cara no ato que ele está se convertendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas eu vou entrar nesses argumentos daqui a pouquinho. Então está aqui, ó, Atos 19, 18, batismo de Paulo. Batismo de Paulo. Paulo também foi batizado dentro da casa de Ananias. E o carcereiro foi batizado em Atos 16, também no meio da madrugada no cárcere. Qual a forma? Isso aqui está repetido. Vamos lá. Para quem é o batismo? Agora a gente entra na última etapa, que é onde a gente vai falar sobre o batismo infantil, mais diretamente, mais propriamente. Para quem é o batismo? Pergunta 166 do Catecismo. O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e a obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Será que tem um cabo, o William, ou Diogo, se puder me ajudar, P2, P10, porque eu esqueci que eu tenho um vídeo que depois eu queria passar um áudio aqui. Ou mesmo a interfacezinha de áudio que eu conseguisse plugar aqui e jogar o áudio para lá. Se for o caso, até a própria interface grande que está aí em cima desse computador, que aí eu consigo puxar o áudio dela com cabo P10. Ou com cabo P... Isso. Então, porque no final eu quero passar um videozinho. 2, na verdade. Então, irmãos, o batismo deve ser dado, primeiramente, não deve ser dado para aqueles que estão fora da igreja, ou seja, é um ato que tem a ver com a conversão, com um pacto sendo assumido. E quando Jesus ele diz, ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Aí as pessoas dizem assim, pastor, então está dizendo que a pessoa tem que crer, ele tem que se converter para ser batizado. Por isso que as crianças não devem ser batizadas. Irmão, primeira coisa que a gente precisa entender. O mandamento de Jesus para fazer isso é para aqueles que se converteram. Então, naturalmente, quem converte-se na fase adulta será batizado. Jesus não manda você ir pregando para batizar a criança se ela se converter, porque naturalmente quem vai se batizar pela conversão é o adulto. Quem vai ser batizado trazido pelos pais, a criança, por que Jesus não dá essa orientação? Porque não precisa. Sabe por que não precisa? Porque isto está instituído. Traz aquela interface que está ali do lado do Diego, em cima da prateleirinha, a grande, por favor. E o cabo dela, que aí eu tiro o sinal aqui com o cabo P2. Então, irmãos, só para a gente entender isso de uma forma mais direta. O batismo, quando Jesus diz, olha, você vai batizar e aquele que crê, é porque de fato ele está sendo dito para quem for ser evangelizado. E vai se converter, e aí ele vai ser batizado. E aí, a partir da fé dele, ele vai trazer a família. Por que Jesus não deu a ordem? Eu vou explicar isso com mais cuidado, mas vamos seguir aqui a sequência. Dentro do pacto, as pessoas devem ser batizadas. Eu não vou ler esses versículos todos aqui. Mas vamos lá, vou ler sim. Atos 2:38, a gente já leu. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então,
Agora, leia este verso para mim. Porque, pois, para vós outros é a promessa. E para... Então ele está dizendo, vocês vão ser batizados, receberão a justificação e a remissão de pecados, porque a promessa é para vocês e a promessa é para os seus filhos. Próximo texto, 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são, o que significa que a fé de um dos pais, ela traz com que o seu filho esteja debaixo da aliança. É isso que está no texto, gente. É exatamente isso que está no texto. A fé dos pais traz o seu filho para estar debaixo da promessa, porque a promessa é para vós e a promessa é para os vossos filhos. Ah, mas então esse batismo salva? Não, não salva. Porque eu disse no começo que o batismo não tem o poder de salvar. Lembram que eu disse no começo? Para o católico, tem que batizar a criança, porque senão ela morre e vai para o limbo. Essa crença é pagã, não é a crença batismal reformada. A crença batismal reformada é que a criança, ela entra e passa a fazer parte com os pais da igreja visível, e ela é filha da promessa e filha da aliança. E eu estou declarando sobre o meu filho que, ao me converter, ele faz parte desse pacto, porque se Deus me escolheu, e se eu me converti, e se eu creio que eu me converto pela eleição de Deus, Ele me elegeu para abençoar, como elegeu a Abraão e a sua descendência. Ah, pastor, mas espera aí, e se seu filho na fase adulta se desviar? Ora, isso acontecia com os judeus que também eram circuncidados. E Paulo diz, em Romanos 9, nem todo aquele que é circuncidado é efetivamente judeu, ou filho de Abraão. Por quê? Porque se ele não testifica com a prática de vida que ele é judeu, não adianta ser circuncidado, como não adianta ser batizado. É preciso confirmar a fé na experiência da vida. Agora, por que eu batizo? Porque eu, como pai, estou declarando que o meu filho, ele não é alguém sobre o qual pesa uma interrogação. Será que vai prestar ou não vai? Eu creio em algumas coisas. É engraçado que a gente repete esse negócio todo dia, mas a gente não leva a termo o que a gente diz. Provérbios diz o quê? Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Os filhos são santificados pela fé dos seus pais. Está aqui o texto de Paulo. Então eu sou batizado e eu declaro sobre o meu filho que ele é parte da família de Deus. E eu vou circuncidá-lo. Assim como a criança judaica é circuncidada, sem que ela tenha condições de dizer se ela quer ser judia, muçulmana, ou se ela quer ser cristã. Ela é circuncidada pela fé do pai. E o batismo é a nossa circuncisão. Lucas 18:16, Jesus chamando-os para junto de si, disse, deixai vir a mim os pequeninos, por quê? Então olha só, gente, que argumento mais interessante. Pastor, a criança não deve se batizar, porque o batismo, ele é para aquele que crê, porque está escrito, quem crê e for batizado, será salvo. Ok. Então vamos usar silogismo lógico, tá? Quem crê e for batizado será salvo. Então eu não posso batizar a criança porque ela não creu. E se ela não creu, ela vai para o inferno. Concordam com a minha lógica? Concordam ou não? Sim. Se eu uso o argumento que eu vou pegar esse versículo bíblico para dizer, quem crê e for batizado será salvo. Não batizo criança porque ela não creu, então logo, se ela não creu e não foi batizada, ela não será. Isso é lógica. Então, irmãos, é para a gente entender
que você precisa entender o seguinte: quem crê se batiza. Quem crê se batiza. E é salvo porque crê e não porque foi batizado. E a criança que não crê, ela também vai para o inferno porque não crê? Não. A graça de Deus que me chamou à eleição, eu creio que salvará o meu filho. Aí a gente faz o seguinte: eu estava numa conversa que a pessoa falou assim, não, só pode batizar depois de 7 anos. Aí o outro falou assim, não, é 12 na minha igreja. Aí eu falei assim, ai gente, pelo amor de Deus, então agora a gente vai ter que decidir quando é criança e quando deixa de ser criança. Qual é a idade para batizar então? Ah, quando ela tiver consciência de que é Jesus e que Jesus é o seu Salvador. Essa confissão a gente tira das crianças da escola dominical toda semana, né? Toda semana elas são ensinadas sobre o pecado, sobre a salvação, e que Jesus é o Salvador, e são levadas a confessar e declarar a sua fé em Jesus. Então, irmãos, aí vai ser quantos? Quantos anos você vai me liberar uma criança para eu batizar? Tia Maria Helena, declarando para mim que a declaração dela é uma declaração de quem está consciente. Ah, pastor, mas se eu batizar agora e ela se desviar na vida adulta, na vida adulta, e quem eu batizo adulto e se desvia depois? Qual a diferença? Então são argumentos, sabia, que não faz sentido, irmão. Então, olha só. Colossenses 2, 11 e 12. Esse é o texto central, viu? Esse é o texto central sobre o batismo cristão. Nele também fostes, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no qual fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo, fomos circuncidados, e o batismo é a marca dessa circuncisão. E como se circuncidava pastor, mas lá se circuncidava a criança porque era filho de Abraão. Não, o pagão que se convertesse ao judaísmo também era circuncidado. Tanto que os judeus quiseram circuncidar todo mundo que se convertia ao cristianismo no início da caminhada da igreja. A circuncisão era dada aos filhos dos judeus e a todo que se convertesse depois. E você não encontra a ordem, batiza a criança, porque está implícito no rito do batismo substituir a circuncisão. Porque para nós o batismo terá o mesmo significado da circuncisão. Pastor, eu não encontro no Novo Testamento, essas objeções vão aparecer aqui, né? Eu não encontro no Novo Testamento nenhum relato de uma criança se batizando. Você também não encontra no Novo Testamento nenhum relato de um filho de crente se batizando adolescente. Você só encontra relato de gente que se batizou vindo de fora da fé. Há relato no Novo Testamento de alguém se batizando crescido na fé? Então, se o seu argumento não há evidência de que uma criança se batizou, também não há evidência que o filho de um crente adulto se batizou. Todos que se batizam, que estão relatados no Novo Testamento, são pagãos que se convertem ao cristianismo. É o único exemplo que há. Não tem nenhum texto que diga assim, nossa, vamos receber agora os filhos dos crentes, os filhos dos judeus que vão se batizar. Não, são todos os que se converteram à fé cristã. E naquele dia em Jerusalém, aquelas 3.000 almas que se converteram ali, eram gentes, na maioria, vindo das diásporas. Por isso que eles pregaram em outras línguas, porque eles converteram aquela multidão de pessoas de mais de 10 nacionalidades diferentes que estavam ali. Por favor. Isso.
Sim, sim, naturalmente. Isso, exatamente. Agora, não vamos fazer disso um problema, a questão é não fazer disso um problema. Os irmãos saíram daqui e foram para a igreja batista. Ah, pastor, querem que eu me batize de novo? Batize, irmão. Vai fazer algum mal ou algum bem? Você se batizar de novo? Não vai fazer mal nenhum. O grande problema é quando as pessoas começam a negar a fé do outro porque não concordam. Igual fazem com a teologia reformada. Ah, o seu batismo não serve. Ah, aquele batismo não serve. Aquele outro não serve. O único batismo que não serve é aquele cuja fé em Jesus como Salvador, no Evangelho puro e simples, não está clara naquele que se batizou. Esse batismo não serve. Agora, batizou por aspersão, por imersão, irmãos, entendeu? Sim, isso. Se ele batizou o filho, e o filho na vida adulta não sabia que tinha sido nem o significado do que aconteceu, o pai não cumpriu o compromisso que ele mesmo assumiu ao batizar o filho. Então tem uma negligência aí do batismo. Então, se o pai vai batizar a criança, irmãos, achando que isso é mágica, então vai batizar na igreja católica, porque lá é que o batismo tira do limbo. Na igreja presbiteriana, o pai está assumindo o compromisso de diariamente inculcar a sua fé no coração dessa criança. O batismo infantil é responsabilidade dos pais, não tem efeito nenhum sobre a criança, tem efeito sobre o compromisso, o pacto e a aliança que os pais estão assumindo. É nesse sentido. E aí o pai foi negligente. Porque ele acha, e esse é o problema, é que tem gente que vem para a igreja, se converte na igreja presbiteriana e vem batizar o filho com um pensamento católico. Entendeu? Aí ele acha que o batismo é aquilo, não, meu filho agora é batizado. Entendeu? Não tem efeito nenhum sobre a criança, irmão. Tem efeito sobre o compromisso da família assumindo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, tem que correr. Por que batizamos e não apresentamos? Por que batizamos e não apresentamos? O que a Bíblia manda fazer? Eu apresento porque Jesus foi apresentado. Então vamos lá. Lucas 2, 21, 24. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, e como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. O que é o dia da purificação deles? A mulher, quando dava à luz ao menino, ela era imunda por 8 dias. Depois de 8 dias, ele tinha que ser circuncidado, não antes, depois de 8 dias. Depois deste 8º dia, ou seja, do 8º dia em diante, se contavam mais 33 dias, até que passasse todo o período da purificação dela. E quando acabava esse período de purificação, ou seja, 40 dias, ela pegava então um sacrifício para levar para o templo com a criança, para o santuário, para lá fazer um sacrifício para expurgar o pecado dela e da criança, porque a criança nasce ensanguentada. Isso para o judeu é um símbolo de contaminação. Por isso que a pessoa tem que se purificar e levar um sacrifício para o templo para purificar ela e a criança. E é por isso que Jesus ele é circuncidado ao 8º dia, e depois de cumprido o rito da purificação, ele é apresentado no templo. Agora, por que Jesus foi apresentado no templo? Só para lembrar que essa contagem de tempo é para os meninos, tá? Porque a mulher é sempre um bicho mais complicado. Então, para a mulher, o período de imundícia é 2 semanas, e o período de purificação é 66 dias, ok? Então, no total, é muito mais tempo que tem que purificar mais, porque vocês já viram que vocês carregam muito pecado. Então é 2 semanas de separada lá de todo mundo, sem entrar em contato com ninguém, e depois, é por isso que aquela história de Maria está lá, e Jesus acabou de nascer, entre os reis magos e coisa e tal, é um negócio bem complicado, porque aquilo ali já é um contrassenso da cultura toda, os pastores chegarem, os reis magos não chegaram no nascimento, chegaram um tempo depois. Mas vamos lá, então, está aqui, ó,
7 mais 33 para meninos, 14 mais 66 para meninas. Ok? Então, mulheres, pelo menos 80 dias, o dobro do tempo dos meninos, que são 40 dias, porque a gente tem metade do pecado de vocês. Então, meninos, 8º dia, circuncisão. 40 dias, consagra quem? Consagra todas as crianças? Não, consagra o primogênito. Irmãos, Jesus não está inaugurando um rito cristão ao ser apresentado. Jesus está cumprindo um rito judaico. E esse rito está instituído em Êxodo capítulo 13, quando diz que... Bota aí os primeiros versos para mim, por favor. Êxodo 13. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito de todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Por que o Senhor está mandando consagrar os primogênitos a ele? Porque havia acabado de ter a praga da morte dos primogênitos do Egito, e o Senhor livrou os primogênitos de Israel. Então, a partir do momento na cultura semítica, que alguém foi salvo da morte, ele passa a pertencer àquele que salvou ele da morte. As crianças que foram salvas de morrerem na praga do Egito passam a pertencer ao Senhor. Todo primogênito de Israel tinha que ser dali então consagrado ao Senhor. Se alguém é cristão evangélico e quer dizer que está apresentando o filho para cumprir o rito que Jesus cumpriu, primeiro, só pode apresentar teu filho primogênito, não pode apresentar os outros. Cadu só podia ter apresentado a filha mais velha e não o mais novo. Porque o rito é para o primogênito. Segunda coisa, vamos lá. O primogênito, ao ser apresentado, ele é destinado ao Senhor para exclusivamente servir ao Senhor. Ele tinha que fazer com o primogênito aquilo que Ana fez com Samuel, pegar ele, levar para o templo, entregar para o sacerdote e dizer: uma vez por ano eu venho aqui te ver, porque você pertence ao Senhor. Isso é consagrar, gente. Isso é o rito pelo qual Jesus passou. Então, se um cristão evangélico quer dizer que está sendo bíblico, apresentando seu filho, ele tem que ir lá para Êxodo 13, entender que o primogênito está sendo consagrado, e que o primogênito, ao ser consagrado, pertence ao Senhor. A única coisa que escapa ao primogênito, que livra o primogênito de ter que estar dedicado ao serviço do templo: eu consagrei meu filho ao Senhor. Mas ele vai ser médico, Gabriel, que está estudando medicina. Não, não pode, ele tem que virar sacerdote. E ele é o primogênito. Você está entendendo? Se você apresentou o Senhor, é para o Senhor. Agora, é claro que Deus, misericordioso que é, Ele falou assim: vai ser brabo se todo mundo que tiver um filho ter que me entregar esse filho, né? Vai ser complicado. Aí Deus, na sua misericórdia, Ele estabelece a regra de Números 8, do 5 ao 18. Bota aí o texto para mim. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar, asperge aquele texto que a gente já leu, próximo verso. E tomarão um novilho, próximo verso. E fará chegar os levitas perante a tenda da congregação. E vai mais. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Continua. Arão apresentará os levitas como oferta ao Senhor. Vamos lá. E os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e sacrificarão. Continua. Porás os levitas perante Arão e perante os filhos. Verso 14. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Vamos lá. E entrarão os levitas, verso 16, porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados em lugar dos primogênitos, de cada um dos filhos de Israel. Próximo verso. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais. Está se reportando ao texto de Êxodo que a gente leu. E aí olha o verso 18 agora.
Tomei os levitas em lugar de todo primogênito. Então, quando Deus separa a tribo de Levi para ser exclusivamente dedicada a Ele, Ele está dizendo assim, em vez de eu pegar cada um dos primogênitos que são meus, eu estou pegando os levitas como sacrifício no lugar deles, e pegou e escolheu uma tribo, e aí ficava mais fácil, está todo mundo em casa, todo mundo lá, é mais fácil o pai cuidar do filho levita do que o pai pegar o filho, dar na mão do sacerdote, nunca mais ver ele, porque ele vai servir no templo. Entendeu? Então Deus usou esse instrumento para trazer os levitas no lugar do filho consagrado. Então, irmãos, a apresentação de Jesus não é, porque é criança na igreja ele é apresentado, não, é porque ele estava cumprindo o rito judaico de apresentar o primogênito ao Senhor. Não é um mandamento para todos os filhos, só para o primogênito. Então isso não deve ser desdobrado como prática bíblica. Quer apresentar o seu filho como declaração de que você vai educá-lo, que você ama o Senhor, que ele é o do Senhor, e não batizá-lo, amém. Agora, não use isso, esse texto de Jesus sendo apresentado, como sendo um argumento para você fazer isso, achando que você é bíblico e quem batiza o filho não é bíblico, porque quem batiza o filho está fazendo o ato da circuncisão, segundo Colossenses, Paulo diz aos Colossenses, e quem apresenta o filho está tentando cumprir uma lei que caducou, porque a Bíblia diz que se você quiser cumprir a lei, você tem que cumprir ela inteira. Então, se você vai pegar um preceito que Jesus não desdobrou, não há ordem para batizar, e onde está a ordem para apresentar? O mesmo Jesus, bebezinho, que nem falava que foi circuncidado, foi apresentado. Então, se vale a apresentação de Jesus, vale a circuncisão. Ou não? Ou a gente escolhe, que a gente só vai escolher da infância de Jesus a apresentação, a circuncisão a gente joga no lixo. A não ser que Jesus tenha dito, olha, a gente vai apresentar, não, mas Jesus não diz. O Jesus diz, a gente vai batizar. Em substituição à circuncisão. Então, dos dois ritos que estão no texto de Lucas, que a gente leu, que é circuncidar e apresentar, qual Jesus disse que ia continuar? A circuncisão. Só que ele ressignificou e chamou de batismo. Tanto quanto ele pegou a Páscoa e deixou de chamar de Páscoa e passou a chamar de Santa Ceia, da ceia do Senhor, a Eucaristia. Tanto quanto ele tirou o cordeiro, as ervas amargas, tirou tudo aquilo e substituiu pelo pão e pelo vinho. Entenderam agora? Então vamos terminar. E outra coisa, o primogênito da igreja, se nós quisermos usar o rito da apresentação, tem que ser para o primogênito. E quem é o primogênito dentre muitos irmãos? Jesus. O texto bíblico diz, nesses textos todos aqui, que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, primogênito dentre os mortos, para ser o primogênito dentre todos. Jesus é o primogênito, não vou abrir os textos por cada hora, Jesus é o primogênito. Significa que aquilo que se cumpriu nele, está cumprido. Eu vou ser apresentado, ou meu filho vai ser apresentado. Não, ele não é o primogênito é Jesus. Nós somos irmãos dentro deste processo, do primogênito entre muitos irmãos. Então o rito da apresentação não cabe aos cristãos. O que cabe ao cristão é o batismo, que representa a antiga circuncisão. Então, Abraão foi justificado pela fé. Circuncisão foi ressignificada, está errado aí o texto, para batismo. A Páscoa foi ressignificada para a ceia. As crianças estão inclusas na nova aliança. Desses textos todos aqui, eu queria ler só o Isaías 59, 20. Bota aí para mim, Isaías 59, 20. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Vai. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que eu pus na tua boca, não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, nem se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Irmãos,
É uma aliança que Deus está fazendo com aqueles que se converterem. Eu estou fazendo uma nova aliança, um novo pacto com Ele, com os filhos deles e com a descendência dele. Eu creio nisso e por isso batizo meus filhos. Por isso estou dizendo que se o batismo é o símbolo desse pacto, os meus filhos estão dentro do pacto. Essa profecia é para a salvação que viria. Se eu pegar a profecia anterior, eu acho que é de Jeremias. Bota o texto de Jeremias 31. Naquele tempo que virá o Messias, tá? É o que está o contexto. Diz o Senhor, eu serei Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. E assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. Não, é versículo 35, versículo 31 a 35. A gente está no verso 3 aí, eu estou achando estranho o texto. Não, Jeremias 31, versículo 31. Isso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com Israel. Quando Jesus instituiu a igreja, e ele instituiu a ceia, ele diz, este é o símbolo da nova. Então, quando essa profecia se cumpriu? Quando Jesus morreu na cruz por nós, estabeleceu a nova aliança. Olha o pacto da nova aliança. Com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais, nem no dia em que o tomei pela mão para os tirar do Egito. E por aí, próximo verso, 33. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as escrevereis. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais se lembrarei. Irmãos, existe um pacto que está chamando a minha casa e os meus filhos. E se o Senhor me chamou, Ele me chamou para que eu abençoe e que seja instrumento de salvação na vida dos meus filhos. O batizá-los não garante que eles serão salvos. Batizar garante que eu creio que eles serão salvos. Entenderam isso? Então está aí, já li o texto de Colossenses. Objeções, últimas perguntas e a gente termina. Mas e se ela quando crescer não quiser seguir a Cristo? Olha, eu citei Romanos 9, 6 ao 8. Há pessoas que se batizam adultos e depois também não continuam seguindo a Cristo. Então essa é uma pergunta que não tem a menor aplicação. Provérbios 22, 6 é o texto que diz, ensina a criança, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Verso 2, elas não podem exercer fé pessoal, por isso não devem receber o batismo, porque o batismo é para quem crê, Marcos 16, 16, quem crê e foi batizado. O argumento que eu usei, qual foi? Ora, então, se só pode batizar quem crê, e só pode ser salvo quem creu e foi batizado, se a criança não foi batizada porque não crê, então ela também não pode ser salva, ela vai para o inferno. E vocês naturalmente sabem que isso não é uma verdade. Ser cristão é fruto da liberdade pessoal, não pode ser imposto à criança pela fé dos pais. Então por que você vem para culto da família dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor? Por que você obrigou essas mulheres que vir para o culto, arrastando eles quando eles não queriam vir, quando estavam com sono, ir para a escola dominical quando não queriam assistir? Deixa crescer e escolher, ora. Ah não, porque é minha responsabilidade educá-lo na fé cristã. É por isso que você batiza o filho. Para dizer, enquanto ele estiver sob a minha tutela, a fé dele vai ser a minha fé. É por isso. Não há no Novo Testamento nenhum mandamento para batizar crianças, nem para apresentar. Agora, a questão não é se há para batizar. A questão é se há um mandamento para não batizar. Porque, como eu disse, se Jesus ressignificou o rito, o que é para fazer e não fazer, ele diz. Quando ele ressignifica os mandamentos que diz, não está escrito olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, abençoar. Então, Jesus, quando ele quer revogar alguma coisa na lei, ele é explícito. Quando ele dá ressignificado e manda continuar, é para continuar do jeito que ele falou. E do jeito que a lei representava antes. Quando Jesus quer ressignificar a Páscoa, ele diz, não é cordeiro, porque eu sou o cordeiro, não é a ervas amargas,
é pão e vinho. E quando Jesus, então, ressignifica a circuncisão, ele simplesmente diz: ide, e quando vocês converterem alguém de fora da fé, você batiza eles. Mas por que eu não batizo daqui? Porque o daqui já faz parte do rito. Já faz parte do rito. E ele não revogou o rito. Ele só ressignificou. Tinha um outro slide. Cadê ele? Ah, está aqui. Está aqui. O batismo não pode substituir a circuncisão, pois esta era apenas para os homens. Glória a Deus, que ela era apenas para os homens. Só que agora, Jesus, na verdade, glória a Deus, porque ele ressignificou em Gálatas 3:28, porque agora o batismo deixou de ser um preceito, que exclui para incluir, porque em Cristo não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem homem nem mulher. É o texto de Gálatas 6. Então, quando Jesus ressignifica o lugar da mulher, ele ressignifica a pertença dela nos ritos. E se você quer usar o argumento de que o batismo não pode, se ele for igual à circuncisão, porque a circuncisão era só para os homens, a apresentação também não pode, porque ela não era só para os homens, ela era só para os homens e só para os primogênitos. Aí é mais restritivo ainda. Então, se a gente quer pegar a Bíblia para ser literal, vamos ser coerentes. A circuncisão era para marcar os descendentes sanguíneos de Abraão, e era uma identificação de nacionalidade. Não, pagãos, estrangeiros eram circuncidados, e não era apenas por uma questão sanguínea, era para registrar a fé, a identidade de fé no Deus de Abraão. E esses textos estão claros em Deuteronômio 10 e Deuteronômio 30. Por que as crianças então não participam da ceia? Já que elas se batizam, por que elas não ceiam? É uma boa pergunta essa, né? Pelo mesmo modo de que a criança, mesmo sendo parte da família, com 2 anos de idade, ela não senta à mesa para comer feijoada na sexta-feira, lá em casa é feijoada hoje. Uma criança de 2 anos não vai sentar à mesa, ela vai sentar à mesa junto com todos, como parte da família, mas ela vai comer a papinha dela. Porque criança recebe leite espiritual, Paulo diz isso aos Coríntios. E adultos espirituais recebem um alimento. Aí sim, a ceia sim, a Bíblia traz uma direção. Qualquer que participar sem consciência é réu. Então é preciso que haja uma consciência clara para participar. Essa é a diferença. Que há coisas que a Bíblia diz, não pode desse jeito. E o batismo ela não diz. 7. 8. Então, por que Jesus não foi batizado enquanto criança? Já respondi essa também, né? Porque foi ele que instituiu o batismo. Se ele instituiu o batismo, ele não pode ter sido batizado antes de instituir o batismo. Isso só acontece no filme De Volta para o Futuro, no Exterminador do Futuro, que o cara que fez o negócio no futuro, ele volta para aquele negócio aqui, o que ele fez aqui é o que ele vai achar no futuro para fazer. É o paradoxo da viagem no tempo, ok? Então, vamos lá. Eu fiz vocês terem maior trabalho para trazer a interface e o som da televisão vai ser suficiente. Desculpa. Historicamente, protestantes batizam também crianças. Não porque não pelas razões católicas. São razões diferentes. Então, são 3 grupos. E um não está presente aí, que é o dos protestantes. Está presente na família dela o católico e o evangélico. O evangélico pode ir de batista até o neopentecostal, embora muitos batistas tenham uma teologia protestante reformada. Outros nem tanto. Aí, por exemplo, esses que dizem só pode batizar de 12 anos, ou da idade da razão, da escolha total, para frente, são aqueles que dizem que qualquer coisa que seja feita que não proceda exatamente da escolha do indivíduo é uma precipitação dos pais. Fazerem antes, quando a criança ainda não possa decidir. Os que fazem antes, fazem por 2 razões. Os que são protestantes, presbiterianos, luteranos, pessoas de grupos dessa linha aí, e que batizam crianças, batizam porque eles creem,
conforme a teologia reformada, protestante, que o batismo é o equivalente neotestamentário à circuncisão do Velho Testamento. E como a circuncisão Paulo faz essa comparação entre a circuncisão e o batismo. Como a circuncisão no Velho Testamento era ministrada a crianças, desde que os pais fossem cristãos, fossem crentes, judeus, tivessem a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então cortavam, batizavam, circuncidavam o filho ao 8º dia. Mas não era só aí, porque se alguém quisesse, na idade adulta, vindo de um outro país, tornar-se crente no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo que não fosse judeu de DNA, esse indivíduo entraria e tornar-se assim pela entrada via circuncisão, o que é equivalente a um batismo de introdução naquele grupo humano. Então, por causa disso, os protestantes dizem: se os pais são cristãos e querem, assim como os judeus crentes circuncidavam seus filhos na certeza, na fé e na esperança de que eles eram do Senhor, era uma oferta antecipada, de quem não tinha dúvida, de quem declarava: eu não gerei filhos para a perdição, os meus filhos são filhos da aliança, são filhos da promessa, são filhos da graça, eu não colocaria neste mundo filhos da dúvida, eu só traria a este mundo filhos dessa certeza. Não gerei filhos para a loteria, gerei filhos para a aliança da salvação. Por causa dessa confissão, dessa convicção, os reformados batizam seus filhos na infância. É uma confissão de fé no fato de que eles não geraram filhos para a perdição. Como disse Pedro: para vós outros é a promessa, mas é também para os vossos filhos e para tantos quantos o nosso Deus venha chamar. É nesse espírito que faz isso. Já os católicos, que batizam e dizem que tem que batizar na infância, o fazem por razões totalmente pagãs. É diferente, não é uma confissão dessa esperança. Porque para um protestante, se a criança todavia não for batizada, nada aconteceu. Não significa que ela perdeu nada, nem que ela ganhou nada. O protestante, quando batiza, não acha que aquele batismo agrega um valor de caráter à criança. É uma confissão de fé dos pais. É uma fala dos pais com Deus acerca do seu filho. Entendeu, gente? Por que eu botei o Caio Fábio, que é uma figura tão polêmica no segmento evangélico? Exatamente para dizer o seguinte: o Caio Fábio se insurge naturalmente contra tudo que é produto religioso institucional. Sabe? Isso é rito, isso é rito, isso é rito. E ele volta e meia critica tudo. E olha que coisa interessante. Apesar dele ser averso aos ritos humanos na igreja e aos dogmas das tradições da igreja, eu trouxe a fala dele exatamente porque, apesar disso tudo, ele reforça a teologia batismal, mesmo sendo avesso a todas as tradições religiosas com as quais ele se levanta contra todos os dias, dizendo: isso é coisa de homens, isso é coisa de humana, isso é coisa da religião, isso é coisa da instituição. Mas ele não fala isso sobre o batismo. Sabe por quê? Porque está clara essa teologia como uma teologia bíblica e não como uma tradição humana. Por isso que eu trouxe a fala dele. Também trouxe aqui no final uma fala do Nicodemos, que dura 3 minutinhos. Dá tempo de assistir ou a gente termina agora? Vocês que sabem. Tempo. Abraão recebeu a circuncisão, que era o centro da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou, todas as crianças de 8 dias em Israel. Os argumentos dele são muito parecidos com os meus, porque a gente está falando da mesma teologia. Símbolo ou centro da justiça da fé. Mas o menino de 8 dias, ele não crê. Ele não crê. Mesmo assim, ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que de 8 dias não creiam. O símbolo da relação nossa com Deus, que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais, pela fé, oferecem àquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus e naquele tempo era circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída
regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Você disser, mas está escrito assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então como é que você vai batizar uma criança? Presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para criança, significa que se a criança morrer, ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vão pregar o evangelho no mundo todo, que está sendo contemplado ali, e a pregação há muito. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de um filho, de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, né? Às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizada. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, né? Apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é o que não é abolido no Novo Testamento passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus no Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança de Deus e do seu povo. Mais uma vez, uma garantia de salvação. Ok, vamos terminar aqui. A questão. Pastor, então se o rito passou, por que a gente não cumpre então o rito de 8 dias? Porque o rito da mulher ser imunda com o sangue caducou. E a contagem dos dias estava relacionado não ao preceito da circuncisão, mas o preceito da mulher ser imunda por 8 dias. Isso caducou. Então não tem sentido a gente dizer que é 8 dias, que é 40 dias, que é 80 dias. Ok? Perguntas para a gente terminar. Toninho. Uhum. Entendi. Entenda que esta graça, tanto para nós quanto para a criança, seja na ceia, seja no batismo, é algo intangível do ponto de vista do seu significado. Meio de graça, é um modo como a graça de Deus nos toca, a graça invisível nos toca visivelmente. Este meio de graça que nós entendemos na ceia e no batismo está em outros elementos da igreja, por exemplo, na comunhão. Qual o benesse que nós temos na comunhão? Desfrutar dos significados da graça de Deus na nossa vida, essa é a benesse. Quando ele diz não implica nada, não faz diferença, ele está falando do que diz respeito à salvação. Ou seja, não existe uma mudança de natureza na criança pelo batismo, tanto quanto não existe em nós. Entendeu? Se o cara se batizar sem que ele tenha vivido a experiência da fé, agora, esse batismo como meio de graça, ele é um selo que efetivamente vai consumar o fato em si e vai nos dar a concretude desta realidade. Para a criança isso não tem significado, tem para nós. Entendeu? Vou tentar dar um exemplo bem prático. Uma pessoa morreu. Foi o mar, o barco naufragou e o corpo dela desapareceu a
há 3 meses. Você sabe que ela morreu, não sabe? Mas você pode dividir a herança? Não. Até que a justiça declare e dê o atestado de óbito, declarando o óbito, não importa que você saiba que ela morreu. Você não tem acesso a nada deste recurso. O meio de graça, na verdade, ele é aquilo que torna efetivo, do ponto de vista físico e espiritual, aquilo que já aconteceu no ambiente espiritual. E eu passo a desfrutar isso de um modo pleno, como corpo e como pertencente ao corpo de Cristo. A criança, ela é introduzida na família de fé pelo batismo. Qual significado isso tem para ela? Ela não tem consciência disso, nenhum. Entendeu? E por isso que não é mágico, porque senão seria o batismo católico. Entendeu? A criança então foi purificada? Não, nós não somos purificados no batismo em si. Agora, nós vivemos de modo prático, de um modo visível, a experiência espiritual que o batismo nos confere. Por isso ele passa a ser um meio visível de uma graça invisível. Eu estou introduzido no corpo da igreja, eu me sinto e me dá o sentimento de pertença, de filiação ao povo de Deus, e eu passo a desfrutar dessa situação de dizer assim, eu não sou mais visitante nesse lugar, eu pertenço a esse lugar, esta é a minha família. É o atestado de óbito que declara que aquele que já morreu há 3 meses está morto, porque se não houver, você não tem efetivamente o desfrute daquela condição. Fui claro? É esse pertencimento que é os pais que vai dar significado. Se os pais batizarem e não trouxerem a criança para a igreja, não para a escola dominical e coisa e tal, não há nenhum efeito efetivo desta manifestação de graça pelo batismo na vida dela. Exatamente. Mas se ela chegar em qualquer lugar do mundo e alguém disser assim, você é descendente de Abraão? Quer entrar na nossa sinagoga? Como assim você vai entrar na sinagoga? Ela chamava o rabino no canto, botava o bingolinho lá e dizia assim, ó, tá vendo aqui? Eu sou. E aí ela passa a desfrutar dos benefícios de ser descendência de Abraão. É isso. Mais alguma pergunta? Não? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos terminar. Graças a Deus, louvado seja Ele por nosso encontro aqui hoje. E desde que eu comecei a apresentação, deu aqui uma hora de aula, né? Não sei se minha apresentação deu ruim aqui, mas acho que passou disso, mas esse relógio está errado. Não, na verdade, 2 horas. O relógio está dizendo, está em vermelho aqui, ele está dizendo que eu passei 1 hora do tempo de 1 hora que eu estava programado. Vamos orar e vamos terminar. Eu vou orar hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta aula e por tudo que nós vivemos e passamos aqui neste momento. E ao longo desta semana, nós estaremos nos encaminhando para a nossa recepção de membros no próximo dia 28. E eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua direção e a consciência clara e efetiva daquilo que vamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Eu peço para que todos os irmãos que vão serem recebidos como membros, fazer profissão de fé ou se batizarem, que tentem disponibilizar horários na sua agenda na quarta e na quinta-feira, tá? Porque nós vamos fazer o encontro com o conselho virtual. Então eu vou agendar com cada um de vocês, eu vou mandar um link, e onde você vai estar em contato comigo, com o presbítero Ronildo, com o presbítero Adriel, e nós vamos fazer toda a parte que cabe ao conselho, que é da entrevista com cada um que será recebido como membro. Isso é um ato constitucional a ser feito antes espiritual e constitucional, antes da recepção de membros. E nós vamos fazer isso ao longo da semana, possivelmente na quarta e na quinta-feira. Então, eu vou mandar uma escala de horário. Se alguém não puder no horário que eu comunicar, me avisa, pastor, quarta não dá, me joga para quinta, ou 7 horas não dá, me joga para as 10, e a gente vai fazer em vários horários. Quem tem disponibilidade mais tarde, a gente vai mais tarde, quem tem mais cedo, a gente vai mais cedo, tá? Eu vou pedir para a secretária montar uma escala, mandar para todos,
e não só para a pessoa reafirmar o seu desejo de se tornar membro, ou batizar-se, enfim, mas também para confirmar o horário onde será entrevistado pelo conselho. Deus abençoe vocês. Bom domingo a todos.